Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso bate-papo aqui no canal dos Tarefeiros. Nessa semana nós vamos iniciar uma nova série com um pedido muito polêmico e desafiador da nossa dirigente. Falaremos sobre sexualidade, padrões, mitos e verdades dentro das famílias, dos relacionamentos e do desenvolvimento humano, tá? Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, o que significa a palavra sexualidade. Sexualidade, ela significa uma identificação do sexo, do gênero, e nós poderíamos trazer para esse olhar de ampliação da consciência. Sexualidade tem a ver com o nosso impulso de vida, com a nossa energia, a nossa força vital. Por quê? Porque nós somos frutos do milagre da vida e o ser humano, ele nasce, ele vem ao mundo através da sexualidade vivenciada pelos seus pais. Então, a sexualidade, num olhar que nós poderemos dizer, trazendo de abordagens da psicologia, dessa nova consciência, sexualidade tem a ver com a estruturação humana. E nenhum ser humano, nenhum ser que está aqui na Terra está desconexo dessa energia. Pode ter pessoas que falam, Thaís, eu não vivo a minha sexualidade, eu não tenho um parceiro, não tenho uma parceira, não tenho um relacionamento afetivo, ou eu me separei. Você vive, todos nós vivemos a nossa sexualidade, porque a nossa sexualidade é a nossa energia vital, é o nosso impulso, é a nossa força, é a nossa estrutura de vida. E para a gente poder falar de sexualidade, eu vou trazer alguns nomes da doutrina espírita que utilizam a sua sexualidade a serviço da vida, a serviço da ampliação da consciência. E aí você vai me perguntar, nossa, pessoas espíritas, como assim? Então vamos lá. Chico Xavier utilizava a sua força de base, de uma sexualidade a serviço da vida, em equilíbrio, com toda a sua estruturação a serviço da comunicação e da ampliação da consciência. Quem assistiu o filme dele, As Mães de Chico, ou a história do Chico Xavier, vocês vão poder olhar no desenvolvimento do filme, contando a história dele, um momento onde ele entra num prostíbulo e quando ele chega lá, o amigo, vai buscá-lo. Onde está o Chico Xavier? O que aconteceu? O que ele foi entrar aqui dentro? De repente, ele está lá com todas as mulheres que atuavam nesse lugar e os clientes de mãos dadas, fazendo uma oração, ou seja, pegando a força da sexualidade dele em equilíbrio, em total ressonância com a terra, com o plano espiritual, pegando essa energia, manipulando para equilibrar, acalmar e trazer essa força estrutural. Se Chico Xavier conseguia, qualquer um de nós pode. Aliás, esse foi um dos ensinamentos dele, que se uma pessoa aqui na Terra consegue, outros também conseguem. O nosso querido Divaldo Franco também fala nisso. Para falar também de sexualidade, a gente vai falar sobre a nossa estrutura energética. Nós temos centros de força que são pontos que nos conectam com o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo energético, o nosso corpo emocional. E para falar, quem fala com esse assunto com maestria é o nosso querido Carlos Tarefeiros, que deu aula para nós tarefeiros sobre física quântica. Ele fala para nós de uma maneira muito, muito bem estruturada sobre o funcionamento dos corpos energéticos que nós temos. Se para você é novidade, nós não temos apenas esse corpo físico, ou o corpo mental, ou o corpo emocional apenas. Nós temos uma estrutura
muito rica, que são 9 corpos, mas esse não é assunto para o vídeo de hoje. Retornando aqui para falar sobre essa estruturação, sobre esses centros de força que nós temos, o nosso primeiro centro de força, que é chamado de chakra básico, onde a gente tem a nossa base, a nossa estrutura, fica bem na parte dos nossos órgãos genitais, dos nossos órgãos reprodutores, ou seja, fica a nossa conexão com a base, com a terra, é o nosso primeiro centro de força, que é o chakra básico. Também desse chakra vem a conexão para nós mulheres, aonde está o útero, aonde nós gestamos a vida, aonde a gente recebe a semente, né, do homem, e a gente pode agregar, se desenvolver o milagre da vida, e com isso a gente dá a luz a um ser humano, né? Quem é mãe sabe isso, e quem é humano sabe também, porque nós já vivemos dentro de um útero. Cada um que está aqui veio dessa conexão e nós fomos gerados nessa base estrutural da nossa mãe, com essa estrutura do nosso pai. E nós, ao longo do nosso desenvolvimento humano, nós vemos a sexualidade através da nossa cultura, dos nossos aprendizados familiares, que são passados muitas vezes de forma velada. Existem muitos mitos, muitos tabus, muitas proibições, muitas verdades ocultadas em relação à sexualidade. Nós, ainda na atualidade, não conseguimos ter um olhar mais harmônico, mais fluido, porque nos falta base, nos falta estrutura. E para a gente poder fazer essa base, essa estrutura, a gente precisa falar a respeito, a gente precisa se comunicar. E hoje, nesse primeiro episódio da nossa série, falando sobre a sexualidade, eu vou te perguntar: como está a sua conexão com a sua força de vida, com o seu impulso para agir? Como está a sua sexualidade? Como está a sua conexão, primeiro com você, com as suas questões? Antes da gente falar de sexualidade como um ato, como uma troca entre um homem e uma mulher, a gente tem que falar do nosso impulso de vida, da nossa força vital, da forma como nós vamos nos desenvolvendo e que nós estamos aqui. E a gente está aqui para a gente poder crescer, expandir e nos olharmos com mais naturalidade, com mais equilíbrio e com mais respeito. Mas se você não respeita você, a sua história, o seu sentir, que respeito você consegue levar para o outro? Uma boa reflexão, né, para esse nosso bate-papo nessa quinta-feira. E vamos avançar um pouquinho mais falando do desenvolvimento da sexualidade humana. Se a gente for trazer aqui uma visão evolucionista, tá? A gente parte do princípio dos homens, quando chegaram aqui os homens das cavernas, né? Dessa linha de raciocínio de evolução. Como que era a sexualidade lá no início, né, aqui da Terra, do nosso desenvolvimento terrestre? Essa sexualidade, ela era impulsiva, ela era instintiva, não tinha uma comunicação racional, não tinha uma comunicação verbal, não se tinha um entendimento e uma consciência. Isso eu tô falando do início do nosso desenvolvimento aqui humano, nessa linha evolucionista. Então o homem buscava a mulher pelos cabelos, pelo instinto, e ali eles se relacionavam. Inclusive, quem quiser conhecer sobre o tema, tem um filme que é muito antigo, mas que ele traz essa evolução sociohistórica, que ele chama A Era do Fogo, tá? Eu vou colocar aqui na legenda, se alguém tiver curiosidade. Se não, seguimos aqui na nossa conexão. Então, no início da nossa civilização, o homem era instinto. Com o passar dos tempos, das eras, da nossa evolução, nós fomos desenvolvendo a nossa razão, a nossa consciência. E aí nós chegamos aqui até a nossa atualidade. E aí eu vou abrir uma brecha para a gente falar
de um aspecto muito importante que a gente tem no nosso cérebro, que faz parte do nosso desenvolvimento. Nós trazemos dentro da nossa estrutura física cerebral 2 tipos de cérebro. Isso são estudos neurocientíficos, tem uma parte bem técnica que eu não vou trazer para vocês, mas que tem uma estrutura. Que é assim, a gente traz o cérebro reptiliano, ou seja, o cérebro que é instintivo, que traz a nossa conexão com o instinto, medo, raiva, fome, sede, prazer, tá? Isso são estruturas armazenadas numa parte do nosso cérebro que chama reptiliano. E nós temos uma outra parte do cérebro que é o cérebro mamífero. O que é isso? Onde a gente passou a desenvolver aspectos relacionados à afetividade, à subjetividade, oração, amor, fé, coisas que não são concretas, mas são sentidas, que são desenvolvidos através da consciência humana em evolução. Por que eu tô trazendo isso num vídeo de sexualidade? Porque nós trazemos isso na nossa estrutura física corporal. Então, no início, a sexualidade ela era puramente instintiva para descarregar para o prazer, para raiva, para satisfazer uma necessidade fisiológica. Nós continuamos tendo necessidades fisiológicas: fome, sede, frio, calor, prazer, alimentação. Tudo isso tem a ver com as nossas necessidades fisiológicas. Porém, uma parte da humanidade, sinto dizer, ainda está utilizando muito o cérebro reptiliano, muitas essas questões instintivas ainda não conseguiram ampliar para ir para o campo das razões, o campo emocional. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouco de alguns padrões, e esses padrões vão mexer. Falaremos sobre traições, sobre o que fazer ao a gente entrar em conexão com a sexualidade ou padrões da sexualidade adoecido. Como é sair de um olhar adoecido para a gente ir para um olhar que expande, agrega e faz a gente crescer. Então, vamos olhar juntos. Esse é o convite que eu trago para vocês já para a próxima semana. Se você sentir algum desconforto, alguma dúvida, se esse vídeo fizer sentido para você, eu quero que você comente, compartilhe, passe para amigos. Nós aqui da Casa dos Tarefeiros, a gente tem um compromisso de trazer essa estruturação com respeito, com amorosidade, com conhecimento técnico, que tem uma estrutura muito séria para que você tenha esse seu desenvolvimento, essa conexão de uma forma especial, bem estruturada, amorosa e ao mesmo tempo leve. Porque tem uma frase que eu adoro, que é assim: sozinhos a gente vai até mais rápido, mas juntos a gente vai muito mais longe. E o nosso amigo, o nosso mentor, o nosso guia, Dr. Antônio, nos estende as mãos para que juntos nós possamos evoluir, ampliar a nossa consciência sobre diversos temas e assim que possamos crescer juntos, como a nossa querida dirigente Doroteia Ruiz, mais um passo rumo à montanha do saber, à montanha do conhecimento. Vamos juntos. Um abraço carinhoso, uma ótima semana a vocês.